Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de extensão Amigo do Carroceiro. Nós estamos iniciando as nossas atividades online esse semestre, com o convite de alguns palestrantes. Para quem não me conhece, o meu nome é Joandes, sou coordenador do programa Amigo do Carroceiro, e hoje nós temos uma convidada especial, a Diná Zago Pellegrini. Eu vou falar um breve currículo da Diná. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela UDESC em 2018, tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Medicina Veterinária Integrativa, técnicas como acupuntura, ozonoterapia e também outras técnicas vivenciadas em alguns estágios, cursos e aplicadas também em projetos de pesquisa. Desenvolveu também atividades nas áreas de diagnóstico por imagem e clínica médica de equinos e atualmente é mestranda em ciência animal pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal do CAV-UDESC e também pós-graduando em Acupuntura Veterinária pelo Instituto Bioéticos de Botucatu. Diná, eu gostaria de agradecer você ter aceito o convite e deixo você bem à vontade, então, para começar a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez, fica à vontade. Então, gente, muito boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer o convite primeiro, do professor Joandes para estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, que para algumas pessoas pode ser bastante novidade, Não sei aí quem está, principalmente vocês, que estão começando o curso, geralmente quem participa desse programa está no comecinho. E é uma oportunidade muito interessante para a gente discutir uma coisa que é pouco vista na maioria das graduações do país e que está muito alta e crescendo bastante no nosso país, principalmente para a parte de equinos. Cada vez mais a medicina vai se especializando e quanto mais técnicas e áreas nós podemos agregar para garantir a qualidade de vida e a saúde dos nossos pacientes, melhor, Então, como o professor falou, eu sou a Diná, sejam bem-vindos hoje aqui. O nosso objetivo da conversa de hoje vai ser fornecer uma breve imersão sobre o que é acupuntura veterinária, de onde é que vem isso, como é que se usa isso, e compreender a relevância disso no mercado atual também ao final. Eu peço para vocês que, se tiverem dúvidas, guardem para o final da apresentação, só para a gente evitar de ficar travando e tudo mais. Nesse nosso formato online, às vezes é um pouquinho complicado, Então, vamos lá. Então, primeiramente, um pouquinho de teoria e prática. Então, o que é a acupuntura? É uma modalidade médica, então ela não é uma crença, não é uma religião, não é uma coisa sobre a qual a gente acredita ou deixa de acreditar, Ela é uma modalidade médica baseada na medicina chinesa que compreende a inserção de agulhas em pontos cutâneos específicos. Na medicina chinesa, por quê? Porque foi de onde ela se originou. Hoje em dia, a gente considera ela como a base da acupuntura, mas ela se especializou muito mais e vai muito além disso. Então, como eu já vinha comentando com vocês, a origem da acupuntura veio lá da China e toda a teoria que embasa a acupuntura foi moldada por influência sociopolítica e filosófica dos povos orientais. Então, através de observações, através da própria religião deles, da observação da natureza, a forma deles desenvolverem a medicina em tempos tão remotos foi muito diferente do que a gente conhece como medicina. E através disso, então, eles realizaram um compilado de várias técnicas e ensinamentos ao longo de milênios, data-se entre 3, 4 mil anos antes de Cristo, o início dessa jornada. E um dos indícios é lá no período neolítico, através das bianchis, que nada mais eram que pedras pontudas que eram utilizadas para fins médicos, embora não seja comprovado que tinha um fundo da acupuntura nisso, especificamente, mas para outros fins terapêuticos, tentativas terapêuticas naquela época. Bom, a dinastia Zhou, ali, o tempo de desenvolvimento da China é dividido em dinastias, Uma das mais importantes, no iniciozinho ali, foi a dinastia Zhou,
que ainda era muito limitada, o empirismo era muito maior naquela época, então as doenças eram por causa de demônios, por causa de, enfim, espíritos, coisas assim. E aí, ao longo dessa dinastia, foi se desenvolvendo um pensamento diferenciado, principalmente entrando ali a parte do taoísmo. E aí, no período dentro da dinastia Zhou, da Primavera de Outono, houve um general militar, que era o Bai Li, né, chamado Bai Li, que criou o cânon de medicina veterinária, e ele era focado em equinos. Por que equinos? Há exemplo do que aconteceu com a medicina nossa, aqui a ocidental. Os equinos foram os primeiros animais a serem tratados de fato com algum esmero, porque eles eram importantes, então, para o trabalho, para a agricultura, para a guerra. Não é à toa que foi no meio de uma guerra que essa história começou, né? E aí ele é considerado, então, o pai da medicina chinesa. Aqui eu trouxe só alguns exemplos de alguns trabalhos, né, que foi lá em 1399, que foram os primeiros escritos especificamente sobre equinos, né, chineses. Também durante a dinastia Ming, veio ali logo na sequência ali da dinastia Zhou, e que foi muito importante para o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. Então aqui tem um mapa, né, um dos primeiros mapas mais modernos ali, que retratam como eram descritos esses pontos nos equinos nessas épocas, né? Então, foram compilando todos os conhecimentos desses clássicos que se chegou a esses primeiros mapas. E aqui, por exemplo, né, como era descrito ali em 1399, tratamento de doenças que são muito comuns, que é a laminite e a cólica. Existem outros exemplos, né, nesse material, que é o material de 2018, e é bem interessante, assim, para quem gosta dessa parte de história. E aqui eles, inclusive, descreviam toda a parte de desenvolvimento da doença, o tratamento, né, com pontos e tudo mais, e também a parte de fitoterapia, né? Então, como tratar isso com o uso de ervas, que era, né, a medicação, a farmacologia deles daquela época. Então, muita água passou por debaixo dessa ponte aí da história. Durante ali a dinastia Qing, meados da dinastia, foi proibido o uso da medicina tradicional chinesa por causa de várias guerras, teve a Guerra do Ópio e também a importação da medicina ocidental para a China, também da medicina veterinária. Isso aconteceu. Então, diminuiu muito o enfoque que se tinha dentro da medicina chinesa, que só voltou lá com o Mao Tse, que instituiu também a política dos médicos descalços, né? Que, por causa também de todas as guerras modernas, não tinha recurso médico suficiente para tratar as pessoas da medicina ocidental. Então, o que eles fizeram? Resgataram esses recursos da medicina tradicional para tratar o próprio povo, já que, né, destruição e, enfim, né, a gente sabe como é que funciona. E como curiosidade, em 72, houve uma comitiva do presidente, né, então presidente Nixon, para fazer uma visita lá, e, enfim, política, né? E um dos membros da comitiva dele passou mal, teve uma apendicite, e a cirurgia, né, de emergência mesmo foi tratada a analgesia com acupuntura, então eletroacupuntura, enquanto se fazia a correção dessa apendicite. Isso foi fotografado, enfim, foi bem noticiado e começou a popularizar no Ocidente toda essa questão da medicina chinesa. Claro que não foi só isso, né? Durante vários anos, ali século XIX, século XX, principalmente na França, começaram algumas escolas de acupuntura, né? E tratando também em cães. E também vários autores, né? Para pequenos, para grandes. O Dr. Kuttbauer é um alemão que foi muito importante para a parte de pesquisa científica na Europa e também analgesia cirúrgica em grandes animais, então ele é um expoente nessa área. Né? Também outros pesquisadores de importância que desenvolveram melhor técnicas de acupuntura em equinos e a transposição de pontos. A gente chama de transposição porque pega o mapa conhecido de um equino ou de um humano e transpõe de acordo com a anatomia de outros animais. Né? E diferente dos mapas de transposição, existem os mapas clássicos,
que são como aqueles que eu mostrei anteriormente para vocês, que era ali por, né, tentativa e erro, análise das doenças e o que curava, que determinavam quais eram esses pontos de acupuntura. Em 74 foi criada o AIVAS, né, que é a Associação Internacional de Acupuntura Veterinária. E aqui no Brasil, a história ainda é muito mais recente do que isso, porque começou com medicina tradicional chinesa, ainda muito para humanos, com a imigração dos orientais, só que tudo ficava muito contido nas comunidades deles, então não era tão popular. Depois foi um fisioterapeuta que começou com a Sociedade Brasileira de Acupuntura e Medicina Oriental, mas ainda focado em humanos, e o professor Tetsuo Inada, da Federal Rural do Rio, nos anos 80 começou a transpor os pontos de humanos para animais e trabalhar isso dentro de um ambiente universitário. E ele que ajudou na formação de muitos professores que nós temos hoje no Brasil, ensinando essa nova geração de acupunturistas. Em 94 tivemos o primeiro simpósio brasileiro de acupuntura veterinária. Em 95 vários conselhos levaram em conta a acupuntura como uma especialidade, inclusive o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária. E em 99 foi criada a ABRAVET, né, que é a Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária. E também, através dela, que nós obtemos o título de especialista, né, caso alguém se interesse um dia. Bom, eu falei para vocês no início que a acupuntura em si é inserir agulhas na pele, né? Essa perfuração, por que ela é efetiva? Primeiro, a gente tem que entender que as estruturas que nós temos de pele, músculos, tendões, têm vários tipos de receptores. É através desses receptores que a acupuntura vai agir. Como? Nós temos os sensoriais, que são lá na medula espinhal, né, vem do gânglio dorsal e se disseminam pelas estruturas para, né, a gente ter sensibilidade, então vai para a pele e tudo mais. Temos mecanorreceptores, que são os receptores de pressão, né, de pele, subcutâneo e articulares e musculares também. E temos os nociceptores e também os polimodais, né? Só relembrando, né? Os polimodais são aqueles que mudam a forma conforme o limiar do estímulo. Então, por exemplo, eu tenho um receptor que ele recebe estímulo térmico até determinada temperatura, mas se essa temperatura, por exemplo, subir demais, vai começar a me doer. Então, ele se tornou nociceptor, né? Na verdade, é esse limiar de estímulo que muda a interpretação, né, sensorial central do que está acontecendo ali como uma forma de defesa. Então, quando eu agulho, né, quando eu faço a puntura de um ponto, o que eu estou fazendo? Eu entro em contato com esses terminais nervosos de várias partes dos tecidos, né, de várias profundidades, e também com estruturas de vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E cada tipo de ponto de acupuntura tem uma profundidade diferente para se trabalhar, dependendo do efeito que você quer. Então, e formas de estimular diferentes que a gente já vai ver mais para frente. Então, aqui dessa parte, lembre, acupuntura, metal, terminações nervosas e vasos linfáticos e vasos sanguíneos. Bom, além disso, tipos de pontos de acupuntura que a gente pode ter. Pontos motores, que induzem contração muscular, pontos de encontro em linhas superficiais, linha média ventral e dorsal, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Próximo a grandes feixes nervosos, vasculares e aplexos, que formam os nossos meridianos dentro da medicina chinesa, né? Cada linha de pontos é chamada de meridiano. E geralmente eles se aproximam muito desses feixes nervosos vasculares. E também tem os pontos que são localizados nas junções tendinomusculares e órgão tendino de Golgi, como a gente viu anteriormente. Bom, aqui é uma imagem de uma microscopia eletrônica feita em um camundongo que recebeu uma agulhinha de acupuntura e foi feito um movimento de rotação dessa agulha, né? Existem várias formas de estimular uma agulha de acupuntura, uma delas é a rotação. Nessa rotação, ele causa uma microlesão nesse tecido conjuntivo envolvido. Essa microlesão gera uma microinflamação.
Cada célula que é estimulada por essa movimentação, pela ação da agulha, pela troca iônica com o metal, vai levar a vários tipos celulares envolvidos nesse processo a liberar uma série de substâncias, né, como interleucinas, histamina, serotonina, opioides e por aí vai, né, inibidores, acetilcolina, e cada substância dessas vai atuar nesses receptores próximos a esses pontos de acupuntura, então ali os receptores nervosos, células dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos, e vai promover uma ação nesses receptores. Então, cada receptor desses vai se ligar à substância, né, necessária para promover uma ação que pode ser de estímulo ou de sedação de alguma enfermidade. Com isso, nós temos um efeito local, né, onde foi ponturado ali vai ter um efeito, e podemos alcançar efeitos sistêmicos, né, e regionais, porque isso aqui vai sendo amplificado pelo corpo como uma corrente mesmo. Né? Lembrando que também a gente trabalha com eletricidade dentro do nosso corpo, né? Nós temos isso também. Então, isso vai sendo mandado para vários segmentos do nosso corpo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Vai ficar um pouquinho mais claro isso que eu quis dizer. Bom, uma das coisas também importantes da gente salientar é a questão do reflexo somato-visceral e víscero-somático. Assim, para resumir, sômato diagnóstico, visceral é a víscera que está afetada e sômato trata novamente. O que eu quero dizer com isso? A medula espinhal ela vai, né, levar vários ramos que vão se superficializar ali do corno dorsal e para os tecidos, né, ali por exemplo, das costas ali, né, do dorso do animal, e também outras ramificações que vão para pontos mais ventrais, que vão formar o que a gente chama dos pontos Mu. Essas ramificações também se ligam com os órgãos internos. Então, o que acontece? Determinados segmentos vão ter uma resposta num órgão específico. Né? Então, por exemplo, ali, entre T1 e T4, a inervação que vai sair da medula vai para pontos que vão para o pulmão também, a inervação. Através disso, eu consigo fazer diagnóstico, se o pulmão, por exemplo, tiver com alguma afecção, palpando esses pontos, palpei o ponto, o animal respondeu, opa, eu começo a me atentar. Da mesma forma, sabendo que ele tem uma alteração, eu posso usar esse mesmo ponto para fazer o tratamento. Justamente porque ele tem essa ligação neuronal entre o tecido externo, né, a parte da pele, com o órgão interno. Então, assim, se vocês não entenderam, a gente volta aqui depois, mas eu consigo fazer o diagnóstico por esses pontos e eu consigo fazer tratamento por esses pontos. É específico? Não, não é. Mas é sensível em muitas alterações. E é claro também que a gente tem que ter bom senso, né? Se a acupuntura ela serve para medicina interna, sim. Mas se tiver alguma questão osteomuscular, por exemplo, envolvida, cuja biodinâmica do animal esteja alterada a ponto de causar dores reflexas, isso pode mascarar o meu exame. Então, tem que ter muito bom senso e sensibilidade para notar o que é cada coisa, né? Então, é uma enfermidade de órgão interno ou não? Eu preciso investigar melhor algum órgão ou não? Aqui, da mesma forma, para a questão de tratamento, a gente tem, por exemplo, a eletroacupuntura, em qual estrutura vai ter um aferente específico e aí vai causar uma ação no organismo, né? Então, cada estudo desses, e tem vários outros, trazem, então, que pontos podem diminuir a contração para micção, aumenta ou diminui a motilidade gástrica, e assim sucessivamente. Então, comprovadamente, esses pontos têm essa ligação. Então, ali pontos de membros que são mais distais também vão ter essa ação. Por isso que a acupuntura também trata distalmente, não só pontos locais. E também, novamente, para a parte de reflexos, principalmente no equino, a gente trabalha muito com trigger points, que são pontos de diagnóstico, também para a parte de sistema locomotor. Então, por exemplo, lesão em casco tem alguns pontos
que são específicos para a lesão de casco, né? Tem alguns trabalhos que trazem bem isso. E da mesma forma funciona esse reflexo, tanto para tratamento quanto para diagnóstico. Embora que especificamente ali com os trigger points dos equinos, podem ser usados para tratamento, né? Para ser liberados esses pontos e causar menor desconforto, mas tem outras técnicas que a gente usa para tratar a enfermidade específica daquela região acometida. Bom, relacionada à natureza de ação da acupuntura, tem basicamente dois tipos, né? Ela tem uma natureza analgésica, que inclui efeitos lá na medula, segmentares e aterosegmentares, desativação dos pontos gatilho, e não analgésica, que é uma ação para cicatrização, neuromodulação, imunomodulação, estimulação metabólica também. Com relação aos mecanismos de ação, né, dentro dessas naturezas de ação, a gente vai ter mecanismos envolvidos que são neurais, né, com o uso dos acupontos, propriamente dito, reflexos, teoria do portão da dor, sistema inibitório descendente, mecanismos de nocicepção, ou seja, né, mecanismos de dor químico e neural. Também temos o mecanismo humoral, através de opioides que são liberados e outras substâncias, e histológico também, através da ação em vasos e fibras colinérgicas, através do estímulo de fibras conjuntivas, de fibroblastos, amplifica também efeito, altera fluxo sanguíneo e atua também através das gap junctions celulares, né, ajudando então nessa amplificação do efeito da acupuntura no local de ação. Bom, então, como efeitos, né, a gente tem ali, como vocês viram naquela tabelinha da área de estímulo e a resposta, tem atividade parasimpática envolvida, ativação do sistema imunológico. Também ela atua em estruturas límbicas. Em resposta ao estresse e doença, atua no eixo hipotálamo, hipófise adrenal e nos córtex cerebrais pré-frontal e frontal. Nesse ponto aqui também que a gente consegue utilizar a acupuntura para tratar alguns distúrbios comportamentais, ou, né, pelo menos para auxiliar nesse tratamento, já que, principalmente com animais, muito vem da conduta que se tem com eles, com o manejo, né? Então, é uma forma integrada de se alterar algum padrão de comportamento também animal. Também facilita e inibe, né? Modula esses sistemas inibitórios e facilitadores da dor. Também atua diretamente sobre as fibras, que é aquela questão da forma mecânica da ação da agulha, diretamente sobre as fibras de dor e também as fibras autônomas. Libera várias substâncias, peptídeos, neurotransmissores que vão ter a ação para aumentar fluxo sanguíneo, como, por exemplo, óxido nítrico. Isso a nível periférico. Então, por exemplo, tive uma lesão na mão, agulhei a mão, começa essas reações. A nível segmentar, com essa inervação que vai seguir lá para a medula, eu consigo fazer estimulação de músculos, atuar lá na inervação simpática, atuar também nos gânglios parasimpáticos, e também eu consigo modular a ação que eu tenho aqui, não só com o ponto de acupuntura, mas com eletroestimulação. Então, dependendo da frequência, do tipo de corrente e tudo mais que eu utilizar, eu posso modular o que eu estou liberando em maior quantidade para promover determinada ação no organismo daquele paciente. E a nível central, né, de novo, então vai ter ação tanto para percepção da dor, né, como que o nosso cérebro percebe, capta, interpreta isso, e como ele vai reagir a isso, além da questão ali do hipotálamo, hipófise, que a gente já discutiu anteriormente. Bom, aqui também tem um exemplo, né, uma figura de cada fase da dor e como a gente atua com medicação e como que a acupuntura vai atuar de forma semelhante a essa medicação. Então, em áreas do trauma, ali na parte da transdução do sinal, né, entre o que foi feito e como que o sistema nervoso vai interpretar isso, a acupuntura atua para aliviar e interromper esse sinal
com a liberação de algumas substâncias ali, como eu citei anteriormente, como eu mostrei para vocês naquela membrana pós-sináptica. Né? Então, a gente tem histamina, leucotrienos, bradicinina, substância P e prostaglandinas atuando, numa fase que nós atuaríamos com anestésicos locais e anti-inflamatórios. Na fase de transmissão, a mesma forma. Né? A gente atuaria transmissão e interpretação ali dos sinais na medula, com anestésicos locais, opioides e alfa-2 agonistas, por exemplo. Para acupuntura, a gente consegue atuar nesse segmento também, com a liberação de acetilcolina, vários opioides, substância P e prostaglandina de novo. E no caso dos opioides, a gente consegue modular o tipo de opioide que vai estar liberando, principalmente com o uso da eletroestimulação. E a nível central, né, onde a gente atuaria com opioides e alfa-2 agonistas e até alguns antidepressivos e outras fórmulas para questão de percepção da dor central, a acupuntura também consegue atuar com liberação também de opioides, serotonina e inibidor GABAérgico. Muito bem, então só para a gente resumir mais uma vez, o que acontece? O animal se feriu, foi feito um estímulo para aquela lesão. Vai ser feito então um estímulo no nervo sensorial periférico, que é aquela terminação nervosa periférica que vai estar na pele, nas estruturas mais superficiais e musculares. Esse reflexo, esse estímulo vai para a medula espinhal, da medula vai seguir pelo trato espino-talâmico, chegar lá no tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, e daí vai começar também a liberação de várias substâncias que vão ter ação local, sistêmica também. Então, a gente vai atuar localmente, regionalmente e sistemicamente com o uso da acupuntura. E lembrando, para modular isso, que a gente tem especificações de indicação de pontos, especificação de técnica, especificação de eletroterapia, especificação de tudo. Né? Então, não é à toa que existem tantos mapas e que a acupuntura é tão específica. Né? Existem trabalhos também que demonstram que você fazer estímulos parecidos, ou o mesmo estímulo, em pontos que não são de acupuntura, não tem o mesmo efeito que em um ponto específico, que é um ponto também que se pode identificar por ter uma resistência menor. Bom, aqui só alguns trabalhos como exemplo, um trabalho que verificou com ressonância o efeito do ponto estômago 36 e do ponto intestino grosso 4. Essas denominações são as do meridiano. Então, existe um meridiano no membro torácico que tem vários pontinhos. Esse meridiano é referente ao intestino grosso e cada ponto deles é numerado. Isso para nosso conceito ocidental para entender, né, os mapas de acupuntura. Então, a acupuntura nesses pontos foi capaz de ativar o hipotálamo, o sistema límbico, de novo, e o sistema antinociceptivo descendente em humanos, né? E também esse estímulo de fibra somática para vertebrais, então aquelas dos segmentos de pontinhos que eu mostrei para vocês logo no início da apresentação, suprimem a atividade de neurônios nociceptivos espinhais. Então, de novo, aquele efeito segmentar da acupuntura em modular e impedir a transmissão da dor. Bom, com relação aos mecanismos químicos, para simplificar de nocicepção, você tem a lesão num tecido, essa lesão vai liberar várias substâncias, e aí você, com a acupuntura, faz a modulação dos nociceptores através do agulhamento. No caso do mecanismo neural, é a ação direta das agulhas, né, das agulhas do agulhamento sobre as fibras aferentes, que vão atingir corno dorsal, toda aquela sequência que eu mostrei para vocês, até as estruturas encefálicas para ter um efeito sistêmico. Resumão, a acupuntura atua na neurotransmissão, na imunomodulação, na neuromodulação, em respostas emocionais através do sistema límbico, no comportamento e no aprendizado, que também é um processo mediado por endorfinas, que é um opioide endógeno que a gente consegue também manipular através do uso
da eletroacupuntura, por exemplo, atua na diminuição da dor e também nos sistemas neurovegetativos e das funções neuroendócrinas lá no hipotálamo. Muito bem. Agora a gente vai dar uma pinceladinha assim do que seria um tratamento dentro da acupuntura e usar um comparativo entre as medicinas, né, tanto a ocidental quanto a oriental. Para isso, eu vou utilizar um caso que a gente atendeu ali no hospital, e também é importante para vocês que estão entrando no programa Amigo do Carroceiro, para quem eventualmente venha se tornar bolsista, para entender como que é o trabalho realizado ali no hospital, né, enquanto vocês não têm essa prática, e como que vários profissionais podem atuar para montar um caso bem montadinho, bem explicadinho, ali dentro do hospital. Então, primeiro, né, aqui eu só fiz o slide para a gente começar a entender como que é o exame pela ótica da medicina tradicional chinesa. A gente faz igualmente análise ali da queixa principal e avalia no histórico clínico do animal não só as doenças, como a gente normalmente faz, mas também parte de perfil comportamental, hábitos, quando que determinado sinal que ele apresenta melhora ou quando que ele piora. E tudo isso vai nos dar um perfil para fechar um padrão para esse paciente, que é um pouquinho diferente do que a gente faz na medicina convencional, diagnosticando doenças. Para a medicina oriental, uma doença pode ter vários padrões. Então, a gente precisa de toda uma anamnese completa e outros fatores para fechar esse padrão, que é só uma face da doença, como a gente conhece. Bom, primeiro, a parte da inspeção. A gente faz a inspeção da língua não só para a parte de coloração ou inspeção normal, mas também a gente verifica que parte da língua está com que tipo de cor. Se tem a saliva, qual que é o aspecto dessa saliva. E também se o resto das mucosas elas estão mais secas ou estão mais úmidas. Se essa língua está muito mais pálida, ela não indica só uma anemia em potencial. Para a gente, ela indica algumas deficiências. Por exemplo, em Qi e em Xue, que é uma linguagem específica ali da medicina tradicional chinesa. Com os pelos, a mesma coisa. A gente não verifica só para ver se tem alguma doença acontecendo em pele, em pelos, mas se a condição desse pelo me leva a linkar com algum órgão que está afetado. Então, por exemplo, o fígado cuida da qualidade do pelo. O pulmão cuida também, mas no aspecto da defesa. E assim sucessivamente. A gente também faz a inspeção normal, porque avaliando marcha, simetria, condição corpórea do paciente, fazendo depois as palpações específicas e tudo mais. Mas é interessante salientar que a acupuntura que se pratica no Ocidente hoje, ela não é só pautada na parte da teoria tradicional chinesa, como eu falei no início da apresentação para vocês. Descobriu-se muita coisa ao longo dos anos, a ciência se desenvolveu muito em cima disso, então a gente sempre mescla as medicinas e trabalha com a medicina integrativa, que é o termo correto para se utilizar hoje em dia. Não é alternativo, porque você não vai trocar A por B, não é uma coisa a mais, uma coisa diferente, é uma coisa que anda junta para potencializar o efeito de um tratamento e, principalmente, garantir a saúde antes que algum problema se desenvolva. E também, através desse exame, com a palpação dos pontos, como eu mostrei para vocês lá dos reflexos somatoviscerais e viscerossomáticos, a gente faz diagnóstico, também trigger points, pontos a Qi, que são pontos de sensibilidade, e também a palpação do pulso. De novo, a gente vai avaliar mais aspectos para fechar padrão. Então, por exemplo, se o pulso está tenso, se o pulso é um pulso mole, se é um pulso rápido, se ele é vazio, se ele é cheio, enfim, tem várias denominações para a gente caracterizar o pulso dos animais. E dentro desses pulsos que a gente vai determinar, a gente consegue fechar padrão.
É uma linguagem bem diferente, assim, se vocês ficarem confusos com alguma coisa, a gente pode voltar. Mas aqui, só para trazer um panorama para vocês do que é trabalhar com acupuntura. E além disso, né, como eu citei, a gente faz palpações, avalia se tem contratura, atrofias, hipotrofias, faz os testes ortopédicos, neurológicos e outros, né, conforme a queixa do tutor ou, no caso, que o animal esteja apresentando. Bom, com relação ao relato propriamente dito, foi recebido ali no CAV um animal sob queixa de maus tratos, que era um macho mestiço de 20 anos, com uma ferida extensa na lateral do úmero, da região do úmero, né? E então ele também não tinha um histórico clínico, né? Era só ali, foi resgatado porque era maus tratos, mas não tinha tutor, não tinha ninguém. Ele foi atendido inicialmente e aí ao quinto dia foi realizado um ultrassom e por meio dele a gente foi determinado, né, ali o pessoal da imagem e da clínica, ruptura da cabeça lateral do tríceps braquial. Então, primeiro, né, o paciente, ele apresentava taquicardia e taquipneia como alterações iniciais e os demais parâmetros eram normais ao exame físico geral. Que até no programa do carroceiro, né, vocês vão aprendendo a fazer isso, né, ao longo do tempo. A inspeção é estática, né? Ou seja, inspeção é você parar e olhar para ver como que aquele animal está, o que ele está apresentando. Então, a gente tinha posição antiálgica, né? Esse termo se refere a uma posição contra a dor, então, para se livrar da dor. Ele tinha uma impotência funcional do membro. O que é isso? O membro não caminhava corretamente, não se posicionava corretamente. E ele apresentava uma posição que levava esse ombro, ao invés de ficar na posição normal, a estar caidinho, né? Assim, traduzindo, é isso. Também, no local da lesão, com aquela laceração, ele tinha aumento de volume, aumento de temperatura e sinal de Godet positivo. O sinal de Godet é um teste que é feito para a gente verificar se tem um edema inflamatório, palpando essa região. E a inspeção dinâmica também, ele tinha uma claudicação bem grave no membro e dificuldade de apoio em pinça. Então, aqui é o senhor com a ferida ali ao início do tratamento, já com tricotomia feita. Então, aqui vocês veem, ele tem o ombro dele não está na posição correta, nem carpo, nem nada. Então, ele tem bastante feridas e tem essa lesão extensa aqui na região lateral do membro. Foi realizada a radiografia, não se verificou nenhum tipo de fratura ou luxações. E confirmou, então, pela ultrassom, como eu falei no início, que foi ruptura, né, de tríceps da cabeça lateral. Bom, como tratamento clínico convencional, foi realizado repouso em baia, terapia com anti-inflamatório e ducha fria para redução do edema local. E aí, depois, né, da utilização, né, de anti-inflamatório, o animal ainda sentia dor. E para evitar maiores efeitos colaterais, foi requisitado, então, a acupuntura para a gente poder dar um auxílio nesse quadro doloroso do paciente. Bom, pela medicina chinesa, como que a gente vê o caso desse cavalinho, né? Primeiro que ele tinha alteração principalmente nos meridianos do intestino grosso e do intestino delgado, que são meridianos que passam exatamente naquela região ali da laceração. A gente não conseguiu fazer diagnóstico de língua e pulso, também porque ele já estava em um processo médico, então já foi instituída drogas, já foi feito vários procedimentos, então aquele pulso e aquela língua não refletiriam a condição original do paciente. Embora que para o quadro dele, para aquele especificamente a dor naquele membro, esse diagnóstico de medicina interna não é tão relevante. Mas através dele, né, nós temos algumas visões que podem nos ajudar depois para melhorar a condição geral desse paciente. Então a gente sabe que ele tem uma deficiênciazinha ali em fígado, porque o fígado se liga a essa questão do pelo, como eu dei o exemplo anteriormente. Também na parte dos rins,
por ser um paciente idoso, e do baço e do estômago, que regem a musculatura. Se você não tiver, pela medicina chinesa, um baço tonificado, você não vai ter uma musculatura boa. Então, além do animal ter uma lesão na musculatura, então necessário tonificar para que ele melhore, ele também já tinha uma condição de magreza, ele já era um animal debilitado, então ele é um animal, num aspecto geral, de deficiência. Bom, qual que é o diagnóstico? Né? Ali o nosso diagnóstico ocidental foi o quê? Ruptura do tríceps. Diagnóstico pela medicina chinesa. Estagnação de Qi nos meridianos do Dashan e do Shaoshan. O que é isso? Pelo amor de Deus. O Qi é a forma de energia que a gente tem, que poderia ser comparado, a grosso modo, às nossas sinapses. E o Shui é o pinyin para sangue. Quando isso aqui estagna, você tem dor, você tem uma série de sinais que era o que o paciente estava apresentando. E geralmente os traumas eles são relacionados a essa questão da estagnação. Como princípio de tratamento para isso, a gente precisa tonificar esse Qi, esse Shui, remover essa estagnação e tonificar esses órgãos internos para que favoreça a recuperação do membro desse paciente e da condição dele no geral. O protocolo que a gente adotou, então, foi moxa indireta. Eu já mostro para vocês todos esses equipamentos que a gente usa. A moxa, ela é baseada numa erva chinesa, que é a Artemisia vulgaris, né, originalmente. E ela gera calor. Ela gera um calor bem intenso, né? E dependendo da qualidade dessa moxa, esse calor pode aumentar. Então, foi 10 minutos sobre o local da lesão, a 3 centímetros da superfície. A acupuntura também foi utilizada, que é uma forma de se estimular o ponto de acupuntura por mais tempo. Então, usamos no ponto do baço e um ponto que é referente ao fígado, com solução fisiológica. E o agulhamento seco foi feito, então, nos pontos do intestino grosso 11, intestino delgado 9, triplo aquecedor 10 e o Zhou-Shu, que é um ponto extra, né, no caso, um ponto clássico, e os pontos Qing, que são os pontos da banda coronária. Eletroestimulação nós usamos também para a questão da dor aguda, né, porque ele ainda tinha muita dor. Em corrente bifásica, impulso contínuo, uma frequência alta, para quê? Para que eu possa induzir a liberação maior de endorfina, que tem um efeito mais rápido e mais intenso de analgesia. Então, aqui só algumas citações, né, para ter uma noção de como isso evoluiu, né, e como que a medicina oriental ela pode sim ser inserida junto, né, com a nossa prática convencional. Então, a eletroacupuntura de alta frequência ativa o núcleo parabraquial da medula espinhal dorsal, envolvendo a dinorfina, como eu falei para vocês anteriormente. E isso leva a quê? Redução na dor, né? Principalmente relacionada à dor aguda, inflamatória e também neuropática. Só que a dor neuropática é mais relacionada à dor crônica, né? Então, mas enfim, ela vai ter uma ação também. O agulhamento seco, né? Então, utiliza só a agulha de acupuntura nas fáscias, principalmente, deforma os fibroblastos e melhora a produção ali da matriz extracelular, ativa reações autócrinas e parácrinas, liberando fatores de crescimento celular, melhorando a síntese de proteína, ativando o óxido nítrico, enfim, tudo aquilo que eu tinha mostrado para vocês no início da apresentação. Além disso, ela inibe reações proliferativas inadequadas e também promove regeneração, né, melhor e diminuindo fibroses excessivas. Então, junto depois com a moxa que a gente vai ver, ela ajuda a promover também uma matriz de cicatrização e melhora as capacidades antioxidantes locais. Com relação à moxa, ela se relaciona, então, aos receptores térmicos e polimodais, aqueles lá que eu falei bem no iníciozinho da apresentação para vocês,
que podem levar também a vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo e a permeabilidade vascular, que é importante para aumentar a saturação de oxigênio e a atividade enzimática, que vai promover uma reconstrução tecidual acelerada. Junto com o agulhamento seco, ela diminui a inflamação e melhora a neoangiogênese, ou seja, cria mais vasos sanguíneos, né? Aumenta a oxigenação, aumenta essa ida de vasos para aquele local, né? Faz essa vasodilatação também e garante uma reestruturação mais eficiente da matriz fibrosa para que todas as estruturas envolvidas com aquela lesão cicatrizem de uma forma adequada e não ocorra nenhum processo proliferativo exagerado e inadequado, ou pior, né, até um não fechamento de uma lesão. Então aqui, para não ficar tão, né, no ar assim, a gente tem então aqui o meridiano do intestino delgado. Então, como eu falei para vocês, são vários pontos de acupuntura que vão formando o meridiano, né? Então, aqui tem o ID9, que é o ponto local, e o ponto Ting, referente a esse meridiano, para a gente liberar a dor e a estagnação. Esses pontos, eles são muito utilizados para alterações agudas, e também são muito utilizados para acalmar animais. Então, por exemplo, tem um Quinio PSI louco da vida, não dá para chegar para tratar. Existem alguns pontos, desses pontos de banda coronária, que você pode fazer para, por exemplo, acalmar um pouco o animal e conseguir acessá-lo. Aqui do triplo aquecedor, tem o TA10, né, triplo aquecedor 10, que foi utilizado. Do intestino grosso, também aqui o 10 e o 11. E o intestino 1, intestino grosso 1, que também é um daqueles pontos Ting que a gente usa para acessar todo o meridiano. E aqui um ponto clássico, que é o Zhoushu, um ponto local também. E aí a gente cerca isso com as agulhas, né, nesses pontos, une os eletrodos e começa o estímulo. E aqui em cima, aqui ficou muito pequenininho, mas são os pontos relacionados à parte do fígado e do baço. Então tem o bexiga 18 e o bexiga 20, que foram estimulados com estímulo de maior duração através da acupuntura, que fica um estímulo mecânico frequente em cima daquele ponto. Então não precisa ficar agulhando o tempo todo. Foram feitas 2 sessões e o resultado foi que houve uma redução do volume local, diminuiu a claudicação, ajudou, né, nesse processo, e melhorou o apoio do membro. O desfecho do caso foi que ao 30º dia esse paciente teve uma recaída, e só que a alteração foi na falange, né? Então ele teve uma fratura bem severa e precisou ser, então, eutanasiado. Bom, aqui a gente tem, então, alguns recursos. Eu vou pausar a apresentação um pouquinho e ficar só com a câmera para mostrar para vocês agora como que são esses recursos e como que a gente utiliza. Bom, primeiro, a agulha de acupuntura. Ela é uma agulha que é muito mais fina do que uma agulha normal. Vocês acho que mal conseguem ver ela, mas ela é bem mais fininha do que uma agulha normal. Essa aqui é uma agulha um pouco maior, né? A gente usa em pessoas também. E ela vem com o mandril, que é a forma que a gente usa para colocar a agulha no paciente. Então, a gente tem o paciente, posiciona o mandril com a agulha, dá um toquinho para ela perfurar a pele e aí ajeita a agulha da melhor forma possível sobre o ponto de acupuntura. Em equinos, a gente usa também bastante agulha hipodérmica, que é a agulha normal, a agulha das seringas que vocês veem normalmente, porque ela é mais fácil para penetrar, né? O poder de corte dela é maior, só que ela não é tão profunda, né? E também para tirar acaba sendo mais fácil. Mas também tudo depende da condição do paciente, o que ele está apresentando, quais os pontos que a gente vai usar. Por exemplo, pontos de extremidade é mais difícil utilizar agulha hipodérmica, porque traz mais risco, né? Principalmente sobre articulações. Então a gente usa agulhas de acupuntura. Essa é
é um tamanho de agulha 37, 3070, mas existem outras ainda maiores, outras mais assim medianas e outras minúsculas que a gente usa para acupuntura facial ou, né, para pequenos animais e silvestres, né, enfim. Então, para quem não conhecia, isso é uma agulha de acupuntura. Moxa bustão, o que que é isso? É um charuto de uma erva que a gente põe fogo literalmente e queima. E aí começa a girar bastante fumaça e bastante calor. Existem várias formas de estimulação. O que foi feito nesse equino especificamente foi a indireta. Então ele tinha a lesão. Então a gente fez indiretamente sobre a lesão para causar esse efeito térmico em cima da lesão. Além desse formato de moxa, bastão, a gente tem ela como um carvão, também, que é uma outra versão que faz um pouco menos de fumaça, tem um pouco menos de cheiro, mas também aquece. Tem versões menores dela para fazer exatamente sobre pontos de acupuntura, sobre as agulhas de acupuntura, então aquece a agulha. E também a gente tem outras apresentações para fazer a moxa bustão daí direta. E direta é o que? É queimar sobre o tecido, sobre a pele, que é, por exemplo, com o uso de moxa lã. Então, você faz um pontinho com essa moxa. Tá bem escuro aqui para ver, mas é uma lãzinha mesmo. Você coloca sobre o ponto e queima para causar uma queimadura controlada, leve. Não chega a fazer bolha nem nada. Né? Claro que técnica, né? Vamos ter critérios aí. Então, isso é a moxa. Aí, um aparelho de eletroacupuntura, existem várias versões. Nesse equino, a gente usou um aparelho que era chinês mesmo. E esse aqui é um dos mais modernos que a gente tem, mais completos, específico para veterinária. Né? Então, aqui a gente controla a modalidade de estímulo, a intensidade do estímulo, que é isso aqui que o animal vai estar sentindo na hora. Né? Então, se ele começar a reclamar muito, dá uma diminuidinha, controla aqui o que ele vai estar sentindo. E aí, como funcionam os eletrodos? Para a veterinária, a gente usa isso aqui, esses jacarezinhos, em cima da agulha. Então, coloca a agulha no ponto de acupuntura e aí ele vai conduzir, né, o metal vai conduzir esse estímulo exatamente sobre o ponto que a gente quer estimular. Além desses apetrechos que a gente usa especificamente para o caso desse equino, a gente também tem a possibilidade de usar laser, né, como laser puntura, né? Essa é uma pistola para fazer a puntura mesmo sobre os pontos. Existem outras formas de fazer laser também para quem gosta da parte de fisioterapia, de fisiatria e reabilitação. E também uma outra forma de estímulo elétrico, que é através do Hai-Hua, que é um aparelho que induz eletromagnetismo e que nem aquele que tinha ali no slide, com eletrodos, e ele consegue estimular musculatura a contrair. É usado também para levantar animais, por exemplo, que estão em decúbito há muito tempo, né? Situações assim, e também fazer um estímulo neuronal para animais que não toleram agulha de jeito nenhum. Né? Tem isso também. Além da própria parte do eletromagnetismo, que vai reduzir, vai diminuir dor, e, enfim. Bom, vamos voltar à apresentação. Também tem a parte de implante de ouro, mas o implante ele é mais para condições crônicas, né? Então, osteoartroses. E também a epilepsia ele é muito indicado e usado mais em pequenos animais, embora também a gente tenha bastante relatos em uso disso em equinos. Bom, para quem, né, vai querer trabalhar com animal de esporte, a Confederação Brasileira ela traz alguns artigos com tratamentos que são considerados proibidos em provas, além do uso das substâncias banidas. Então, né, nas regulamentações tem a lista de todas as substâncias que não podem ser utilizadas.
Também não se pode fazer administração intra-articular de medicações. E também não se pode fazer tratamentos transretais. E nem com oxigênio, ou seja, ozonioterapia em provas é proibido, né, não pode. E também alguns métodos proibidos descritos em artigo anterior, de castrações, enfim. Terapias, aqui eles denominam como alternativas, mas como eu falei para vocês, o termo é errôneo, né, são integrativas, não restritas. Então, pode-se utilizar magnetoterapia, massagem, kinesiotape, vibração e técnicas de resfriamento. Também só é permitido nas cocheiras, tudo controladinho. Terapias que são restritas, ou seja, precisa que um médico veterinário especializado em fisioterapia, em acupuntura, faça esse tipo de manipulação, né, que é com terapias físicas, como acupressão, massagem dos trigger points, liberação miofacial. Lembrando que a liberação miofacial, osteopatia e quiropraxia são mais voltados para a fisioterapia. Utilização de laser classe 1 a 3 e também eletroestimulação. Ultrassom também é permitido e tudo, claro, registrado e levado até o veterinário do concurso, quando que se aplica, por que se aplica e tudo mais. Tina, desculpa te interromper só um pouquinho. Não está compartilhando a sua tela da apresentação. Opa. Isso. Não tinha ainda, tá. Perfeito. Tá. Então aqui só o que eu estava falando, né? Vocês não perderam muita coisa de imagem, é só a transcrição dos artigos mesmo. E com relação à acupuntura especificamente, ela pode ser utilizada com o uso de agulha seca, que é a agulha chinesa, e sem injetar nada, né? Lembrando que a gente tem, por exemplo, farmacopuntura, que usa fármacos sobre os pontos de acupuntura, que amplifica a ação do fármaco sem precisar da mesma dose que seria utilizada, por exemplo, numa injeção intramuscular normal. E também deve-se informar ao veterinário do concurso. Terapias que são proibidas, e mesmo antes das provas, é o shockwave e o uso de laser classe 4. Bom, e aqui eu queria trazer para vocês um pouco do que as pessoas, de como as pessoas têm visto essa parte de acupuntura e fisioterapia em animais. É uma pesquisa que eu comecei há pouco, de entrevistas mesmo, e para ver mesmo como está sendo a visão das pessoas com relação a isso, né? E foram 20 perguntas feitas e eu trouxe algumas para vocês verem, né? Qual a experiência que a pessoa que respondia tinha com acupuntura ou fisioterapia. Então, alguns médicos veterinários eram acupunturistas e fisioterapeutas, alguns conheciam e indicavam as técnicas, mas a maioria das pessoas que responderam até então não tem conhecimento sobre nenhuma das duas técnicas. Com relação aos distúrbios para os quais se utilizou a acupuntura, ainda é muito presente a questão de osteomuscular e neurologia, né? São os dois sistemas que as pessoas mais vinculam à acupuntura, embora, como eu mostrei para vocês anteriormente, ela tenha uma possibilidade de tratamento muito mais ampla do que isso, e também, inclusive, para melhorar a performance animal, que, pensando em medicina, né, de equinos, é um valor bastante baixo, né, do que as pessoas acham, né, para que a acupuntura serve. E também, grande parte das respostas falou que não indica, né, porque não conhece ou nunca utilizou esse tipo de técnica. Com relação à fisioterapia, também é ainda pior, porque a fisioterapia para equinos de esporte, ela é muito utilizada, é muito difundida. Então, a visão realmente é um pouco limitada nesse sentido. E, de novo, né, osteomuscular e neuro é o que predomina.
Com relação à experiência, né, das pessoas, como foram os resultados? Tem aquele grupo que nunca utilizou ou nunca indicou a acupuntura ou fisioterapia, e dentre aqueles que indicaram ou utilizaram, a maioria teve resultados excelentes, alguns bons e alguns poucos ruins. E com a fisioterapia foi mais ou menos a mesma coisa. E também com relação a achar que a acupuntura é a mesma coisa que reiki, homeopatia, quiropraxia e benzimento, ainda bem que a maioria das pessoas respondeu que não, mas ainda tem uma faixa importante de pessoas que ou desconhecem essas técnicas e não sabem dizer o que é o que, ou que acham que é tudo a mesma coisa. E ainda um número bem menor de pessoas acha que é tudo a mesma coisa e que é tudo charlatanismo, né? Enfim, e como final, né, pergunta final, se a pessoa gostaria de indicação do veterinário, né, para acupuntura ou fisioterapia, a maioria respondeu que sim. Por que isso é importante? Para vocês, principalmente que são estudantes que estão começando aí na veterinária, ou para quem já está um pouco mais avançado, é importante saber, conhecer todas as áreas que a medicina tem, o veterinário tem para oferecer, e também para que ela se presta, e saber que ela não é igual a um monte de outras coisas que tem por aí. Né? As pessoas colocam tudo, generalizam muito todas as áreas, isso vale para a clínica também, para a imagem, vale para tudo. Mas tenham essa consciência e levem esse tipo de informação, tudo que vocês aprenderem aqui no programa, dentro da faculdade, com outros professores e com outros estudantes, levem para que esse tipo de cenário mude ao longo do tempo. A gente ainda está muito cru no que é a medicina chinesa e o que é a fisioterapia, o que elas podem fazer pelos nossos animais. Então, eu queria só colocar essa pesquisa para deixar como mensagem para vocês e também atentar para um ponto importante. Alguns comentários que foram deixados pelas pessoas referiam-se a não gostar da fisioterapia ou da acupuntura porque já receberam nelas esse tipo de tratamento e nelas não foi efetivo, por isso não acreditam nisso para os animais. Então, também é muito importante que o médico veterinário tenha essa troca com a medicina humana, porque por mais que sejam espécies diferentes, muita coisa acaba influenciando, né, na interpretação das coisas para as pessoas. E querendo ou não, vocês vão lidar com pessoas, né? Não tem outro jeito, principalmente para quem vai para a área prática mesmo, a campo. Então, aqui, só para a gente finalizar, eu trouxe algumas indicações de literatura que são de mais fácil acesso para a gente aqui no Brasil, né? Que são os livros do Shea, do Shoei, e esse Quatro Patas e Cinco Direções, que é para quem está bem no comecinho, que tiver curiosidade para saber um pouquinho mais. É bem lúdico esse aqui, então é bem indicado. E então, só para resumir o que a gente viu hoje, a gente então viu as possibilidades e vias de aplicação da acupuntura, todos os mecanismos que estão envolvidos com ela. Né? Também não está morto quem peleia, né? Por quê? Porque a gente, para quem trabalha com acupuntura e fisioterapia, tem espaço no mercado, tem como a gente crescer, mas a responsabilidade do profissional e do estudante, né? A gente tem que fazer a nossa parte para que isso mude. E informar-se a viver, então, né, sempre literatura e fora os inúmeros artigos que tem por aí para se pesquisar. E é isso, gente. Essa é a nossa conversa. Se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade. Obrigado, Diná, pela apresentação. Vamos deixar um tempinho para o pessoal se manifestar. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou pode fazer pelo chat, ou pode abrir o microfone e falar especificamente. Diná, tem algumas perguntas no chat, aí você quer eu tô vendo responder? aqui. Fica à vontade.
Aqui tem, o pessoal está agradecendo, né? Eu que agradeço, pessoal, pela atenção de vocês aí. E a estimulação com moxa sobre as agulhas de acupuntura é mais potente que o agulhamento em si? Não é que é mais potente, mas ele causa um estímulo diferente. Sempre que a gente vai trabalhar nos pontos de acupuntura, cada sessão é uma coisa diferente. Então a gente não fica repetindo sempre os mesmos pontos, não faz sempre a mesma coisa, porque vai mudando a apresentação do animal. A acupuntura não é o tratamento de um dia só, né? Então, por exemplo, para você algumas alterações de um animal que tem um padrão mais de deficiência, se você usar a agulha com o aquecimento da moxa, você vai tonificar ainda mais esse paciente. Então, nesse paciente, esse efeito vai ser muito melhor. Agora, por exemplo, se eu tiver um caso de excesso, de uma inflamação aguda, de alguma coisa assim mais... Veja se vocês conseguem visualizar. É realmente uma coisa assim de excesso. Se eu colocar a agulha e usar uma moxa em cima, eu posso piorar a condição até daquele paciente. Então, vai depender muito do para que você está fazendo aquela técnica. Mas, por exemplo, um caso que a gente utiliza muito, né? Então, como que é uma forma de utilizar? A gente tem lá a agulha, né? Ou coloca aquela moxa lã que eu mostrei em cima da agulha e queima ela aqui, ou esquenta mesmo com essa outra mochinha menorzinha, esquenta a agulha mesmo. Para paciente com doença renal crônica, por exemplo, é uma técnica que se utiliza muito e é muito indicada. Então, são pacientes que têm uma deficiência muito grande, têm um frio muito grande, eles precisam de uma estimulação maior. Então, a gente utiliza uma dessas formas, né, de intensificar a ação da agulha. Acho que se ainda ficou alguma dúvida, pode perguntar de novo, Mariana. Aqui tem outra. A ozonioterapia em provas é considerada como um tipo de doping? Ela é porque ela aumenta... porque assim, quando você faz a ozonioterapia, primeiro que você precisa de um gerador de ozônio. Esse gerador vai estar ligado a um tubo de oxigênio, vai, através de reações elétricas, formar o O3, né, que é o ozônio. Esse ozônio vai ser aplicado por diversas vias, né? Pode ser o gás diretamente intrarretal, pode ser numa solução ozonizada, pode ser no sangue ozonizado, enfim. E é uma porcentagem muito pequena do ozônio que vai estar ali, 5% de ozônio para 95% de oxigênio. Só que não é o ozônio que vai ter o efeito no tecido. O ozônio ele vai reagir com as moléculas orgânicas e principalmente os lipídios e vai gerar uma série de outros componentes que são antioxidantes, que vão melhorar a performance desse animal, que vão melhorar a circulação sanguínea desse animal e também vai tirar a dor que ele tiver, ou seja, se ele tiver com início de lesão, ele nem vai sentir, vai para a prova e adeus, sabe? Então, por conta disso, né, então, de tudo isso que o ozônio vai gerar e de todas as melhorias, o incremento que ele vai gerar no animal, para a prova é considerado doping. O que o pessoal faz? Antes da prova, né, um mês antes da prova, começa ozônio direto. Tem os protocolos, né, específicos para melhorar a performance. Também tem com pontos de acupuntura específicos para melhorar a performance do animal, né, fora para prevenir lesões, né? São coisas separadas. Mas aí começa com esses protocolos mais intensivos de ozonioterapia antes das provas e aí nas provas não faz. Né? Embora ele não deixe rastro, mas para as provas ele é considerado um doping. A moxa ou acupuntura são utilizados como tratamentos alternativos ou podem ser escolhidos como tratamento principal, depende do tipo de doença. Olha, às vezes, né, dependendo do grau, principalmente de doença, a gente consegue resolver ou retardar pioras só utilizando a acupuntura e a moxa, principalmente para feridas, no caso da moxa, né? Assim, com equinos, eu confesso para vocês que eu não tenho tanta experiência, né? O que eu vi mais e fiz foi ali no hospital, realmente, né? E agora, com pequenos, por exemplo, a gente tem muita lesão de disco intervertebral. Muita gente não tem condições ou não quer fazer uma cirurgia para correção das hérnias. Então, o que eles fazem? Tratamento conservativo. Então,
para evitar o uso de anti-inflamatórios e, enfim, que é o que vai ser usado, o pessoal opta por tratamento só com acupuntura e muitas vezes resolve. Só que assim, né, da mesma forma, não adianta, mesmo ou só dando medicamento ou só dando acupuntura, juntando tudo, fazendo uma cirurgia, se não tiver um manejo adequado do paciente, não vai adiantar. Então, né, é uma união de coisas. Por isso que a gente já não usa mais termos como alternativo, e sim como integrativo. Né? Mesmo com o uso da acupuntura, eu posso reduzir a necessidade de algumas medicações, né? Reduzir doses e diminuir efeitos colaterais, ou até eliminá-las. Tudo vai depender do grau da alteração, tipo de alteração e da condição também dos tutores, né? Não. Cuidado, que pode ser que doa a qualquer momento. No programa do carroceiro é feito tratamento de animais resgatados? Aí acho que o professor responde melhor, mas... Quer que eu responda essa, Dina? Eu quero, por favor. Foi a Mariana, né? Uhum. Mariana, são duas coisas diferentes, tá? A gente tem o programa de extensão Amigo do Carroceiro, a gente presta atendimento para os animais que fazem essa função de tração aqui na cidade de Lages e arredores, tá? Mas a gente tem uma outra parceria com a prefeitura, que é através da gerência de proteção animal, tá? Que a gente faz o atendimento para a prefeitura desses animais soltos em via pública, né? Apreendidos, soltos em via pública ou vítima de maus tratos, tá? Então o hospital também faz esse trabalho aí. Mas são duas ações diferentes, tá? O programa do carroceiro é um projeto de extensão, né? E esse atendimento aos animais que são apreendidos, soltos em via pública ou vítima de maus tratos entra em outro projeto de extensão, tá? Que é o atendimento clínico e acompanhamento clínico de animais no hospital, tá bom? Não é atendido no programa, tá? Mas é atendido em outro projeto de extensão dentro da nossa rotina clínica. Tudo bem? Muito bem, Dina. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, né? Te parabenizar pela sua palestra, foi excelente, realmente foi muito elucidativo e eu acredito que várias pessoas hoje tiveram entendimento da acupuntura e das medicinas integrativas que você apresentou ali. E gostaria de te agradecer também, né, por toda a ajuda sua na nossa rotina de grandes animais, né? Não só da acupuntura, como nas outras técnicas também que você sempre nos ajudou e sempre foi muito disposta a nos ajudar, tá bom? Então, te agradeço pela sua palestra e pela sua grande ajuda na rotina nossa de grandes animais. Eu gostaria de pedir para que quem tivesse ainda online abrisse as câmeras para que a gente pudesse fazer uma salva de palmas para a Diná e que a gente pudesse registrar também com uma foto aqui no final, tudo bem? Vou aguardar um pouquinho para todos abrirem as câmeras. Quem puder abrir as câmeras, por favor, a gente fazer um registro aqui. Não tenham vergonha, gente. Então, vamos lá. Vamos pousar para a foto, então. 2, 3 e... Vamos ver como ficou. Só um pouquinho. Joia.
Agora uma salva de palmas, então, quem quiser abrir os microfones. Gente, obrigada. Vou te agradecer mais uma vez, Gina. Muito Eu que obrigado pela sua agradeço, gente, a ajuda. oportunidade, por vocês terem esse tempo aí para ouvir, né? Muito obrigada. Muito obrigado, então, Gina. Até mais a todos e nos vemos na próxima semana, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof. Até. Obrigado de nada.